Se eu te dissesse que tudo que você conhece sobre o colesterol pode mudar hoje, já mudou no passado, para quem acompanha a área da saúde sabe muito bem disso, mas hoje a gente pode estar diante de uma pequena revolução ou de um pequeno entendimento que vai abrir novos ares para você interpretar primeiro o paciente e o terreno biológico em que ele se encontra. Depois você vai olhar para o alimento e para os impactos que esse alimento nesse terreno biológico pode ter a níveis de biomarcadores como o colesterol. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber tudo sobre o Código do Colesterol, que é um documentário que tem no YouTube, tem disponível também através da IA do YouTube, você pode ver ele dublado, ou se você quiser manter no idioma original, a legenda também tem tradução. O que eu queria falar com vocês hoje é de um documentário. Deixa eu colocar isso aqui, fica mais fácil. Eu queria falar com vocês hoje sobre um documentário que eu vi muito importante, muito interessante, que conversa exatamente com o que eu venho vendo em consultório, o que na verdade eu já estudo há muito tempo e achava que na verdade tínhamos um lado, quando a questão era colesterol, um lado que a medicina antigamente adotava, que era assim e acabou, o colesterol tem que reduzir porque ele é um principal marcador problemático que pode deixar as pessoas predispostas a problemas coronarianos, cardiovasculares. E existiu um outro movimento de que colesterol não faz nenhum mal, ele é inocente em todo e qualquer caso, subindo ou descendo quantidades cavalares. E não é bem assim. Eu era mais desse outro time, mas o contexto, na verdade o contexto não, o conceito de medicina integrativa ou de nutrição funcional integrativa é você integrar. O conceito da integralidade é isso. Você, além de ser integral, de você ver o todo, você precisa integrar o antigo com o novo, somente. Então, o que esse documentário observou e o que eu, na prática, junto com os estudos, viemos, né? Eu não estou junto com o pessoal do estudo, mas eu venho observando e os estudos vêm mostrando isso também. Com o passar do tempo, com as dietas mais baixas em carboidrato, nós começamos a ter uma outra visão do papel do colesterol, que já era uma visão de que ele não era talvez o grande culpado ou o único culpado pelos problemas cardiovasculares, que é diferente da primeira visão, que é uma visão, vamos dizer assim, mais antiga, mais tradicional. Ele tem que se manter a níveis laboratoriais no limite da referência para baixo, ponto e acabou, e ele é o único causador de problemas, é ele que a gente tem que agredir e descer. Então são três visões. Essa terceira, muitas pessoas conhecem a visão antiga, a visão do meio, que ele sai de culpado 100% para inocente 100%. E tem a visão que eu estou convidando vocês a olharem, que não é olhar para ele, é olhar para o contexto. Existe um contexto biológico, um terreno biológico que somos nós, pessoas, que vai dizer para nós se o que está acontecendo com o colesterol é uma resposta à nossa biologia modificando, e eu digo modificando de estilo de vida, é a genética, que é o que a gente não pode mudar, somado ao que a gente pode mudar na genética do ponto de vista de expressão gênica, que é o nosso estilo de vida. E essa proposta aqui, ela é muito interessante e eu acho ela... Tem diversos documentários mostrando que as gorduras e o colesterol existe esse misticismo por trás, mas são ditos que eles não são os culpados 100%. Tá? Mas esse documentário aqui eu achei interessante por quê? Porque um rapaz chamado Feldman, se não me engano é David Feldman, eu acho, no documentário vocês vão ver, eu vou deixar o link aqui no meu canal do YouTube para vocês assistirem, tem no YouTube. Esse rapaz era um engenheiro, se alimentava muito mal e ele começou a ficar próximo da pré-diabetes. Ele fez um shift metabólico, ele entrou numa dieta cetogênica. Essa dieta cetogênica, nele e somada a outras pessoas que no documentário mostra, pessoas que usaram a dieta cetogênica para melhorar a esquizofrenia, para melhorar o brain fog, que é aquela névoa mental, a pessoa esquece as coisas, ou mesmo para melhorar as sinapses cerebrais para pessoas ansiosas, com tendências inclusive suicidas. No documentário mostra que as pessoas conseguiam retomar a vida numa boa. Ele, buscando esse objetivo dele, somado a essas outras pessoas, começaram a observar que o LDL skyrocket, né, ia muito, e se elevava demais. Skyrocket é ótimo. Eles se elevavam muito. E nessa tentativa de entender o porquê que isso acontecia, ele propôs um estudo científico, ele fez até uma vaquinha, um crowdfunding, que eles chamam, né? Conseguiu adquirir conseguiu juntar $200 mil para chamar um cardiologista super respeitado e fazer um exercício.
Será que esse colesterol muito elevado, esse LDL, durante mais de 4 anos e meio, mais ou menos, que foi o que ele captou das pessoas que ele chamou para o estudo, elas já vinham há mais de 4 anos, pelo menos, com colesterol LDL acima de 300, 400, e tem uma mulher lá que chega a ser 600. Ele pegou esse pessoal todo e fez um score de cálcio, que é para saber como que estão as artérias, principalmente coronarianas, se existe placas ateromatosas calcificadas ou não, placas moles, enfim. Enfim, eu não vou contar o que vai acontecer no documentário, porque eu quero muito estimular todo mundo que está vendo esse vídeo a assistir. Mas um spoiler, não é nem o que se falava. Lembra dos três entendimentos que cronologicamente temos sobre o colesterol? Tem a medicina antiga, a medicina mais moderna, integrativa, que o colesterol sai de totalmente culpado para totalmente inocente. Digamos que é um meio termo entre a primeira, mas mais puxando para a segunda, mas na verdade aqui é o que eu tento mostrar para as pessoas. Existe uma terceira visão, que é a visão do contexto biológico. Praticamente, o que estava acontecendo com aquelas pessoas, era o seguinte: o LDL subia porque eles estavam fazendo um shift metabólico. Existe um contexto lipídico energético que o corpo acaba tendo que transformar de pessoas que passavam a queimar glicose, agora queimam gordura. E existe uma adaptação metabólica para que essa gordura não seja mal aproveitada. Pelo contrário, seja bem aproveitada. Porque na ausência de carboidrato, agora nós temos uma capacidade de trabalhar com a gordura muito mais tranquila, muito mais livre e principalmente geneticamente adaptada. A grande maioria de nós temos essa adaptação genética para usar a gordura como combustível. E é muito interessante. Falando de gordura, esse Feldman, ele mostra, através dos estudos que ele fez e toda a prática dele, ele mostra o seguinte, só um detalhezinho aqui. Normalmente, quando consumimos gordura saturada, ela tende a elevar nosso colesterol. Isso é normal, esperado e tá ok. Se a gente está preso no paradigma de que, lembra lá da primeira hipótese, colesterol só faz mal em todo e em qualquer momento. Aí a gente já não entende por que isso é normal. A gente quer meter a porrada no colesterol, abaixá-lo a todo custo, sem entender o contexto biológico, sem entender o histórico do paciente e sem entender que a gordura saturada pode fazer parte da nossa dieta. Quando num contexto de dieta cetogênica, ele mostrou o seguinte: se ele reduzisse a gordura saturada, o colesterol LDL subia mais ainda. Entendem? Eu sei que para muitos pode ser difícil, mas eu vou tentar explicar ao longo aqui da minha fala. Quando ele aumentava a gordura saturada, o colesterol LDL reduzia. No caso dele, o corpo, depois de ter se adaptado à dieta cetogênica, precisava produzir LDL, porque agora, dado o contexto metabólico, lipídico, energético, ele precisava de, vamos dizer assim, carreadores de gordura e de colesterol, porque agora ele trabalha em um contexto lipídico, entendem? E não em contextos glicêmicos. Ele não usa mais a glicemia como fonte prioritária do combustível para ele sobreviver. Ele usa gordura. É o estado de cetose que a gente chama. Então isso traz pra gente uma luz muito grande. Existe ainda as dúvidas, tá? Eu vou deixar o documentário para vocês assistirem. Tem um cara lá chamado Nick Vortis. Nunca lembro se era Vortis ou Vortis. Nicholas Vortis. Ele também é um cara que tinha colite ulcerativa durante muitos anos, fez o shift para dieta. Quando eu falo shift, gente, é uma palavra em inglês para troca, para câmbio, né? Ele fez essa troca para dieta cetogênica e melhorou 100%. Só que ele ficou anos com colesterol LDL acima de 500 e o colesterol total acima de 700. Ele ficou para mais de 4 anos e meio assim, tá? Ele fez um score de cálcio recente e as placas deles, as artérias dele estão zerada. Ele mostra o exame, tá lá, 0 e 0. 0%. Então, isso não quer dizer que ele não tem nenhum risco de colesterol. A gente está vendo que não tem. Ele pode ter outros riscos. Mas isso é uma coisa que é o que eu te falei. É o que eu tô falando para vocês aqui. Parece que eu tô conversando com alguém. É um novo mundo. É um novo contexto. Existia o passado, existe o presente e a gente está indo para um futuro. Que o contexto não é mais a pessoa. Ó, isso aqui é a pessoa. Isso aqui é o alimento. Antigamente, a gente ignorava a pessoa e pensava assim, esse alimento faz bem ou faz mal? Aí começam as dúvidas.
Fulano come esse alimento, se sente ótimo. Fulano come esse alimento, parece que ele está tomando veneno, porque ele cada vez mais está ferrado. Porque o contexto importa. Hoje a gente sabe, pelo menos na minha visão, que o certo é o seguinte: isso aqui é uma pessoa que tem um contexto metabólico momentaneamente X. Para essa pessoa, esse alimento faz bem ou faz mal? Primeiro de tudo, o que eu ensino em consultório, esse alimento aqui é alimento de verdade ou é produto alimentício? Isso já faz uma diferença tremenda. Se ele for produto alimentício, a capacidade que ele tem de não contribuir ou mesmo destruir é maior. Agora, se é alimento, dificilmente vai trazer algum problema. Dito isso, o que eu tinha para falar do documentário, assistam, tá? Esse é o documentário que traz um outro paradigma, uma quebra de um paradigma que era antigo, incluindo o recente. Lembrando, o antigo colesterol é todo e qualquer causador de todo e qualquer mal que nós podemos ter. O paradigma mais recente não o paradigma, mas o entendimento. Colesterol é mocinho, não é bandido, em todo e qualquer contexto. Também não é assim. O que eu proponho hoje agora é um bate-papo para vocês entenderem o seguinte. Bate-papo não, porque ninguém vai falar daí para cá. Inclusive escreve nos comentários se você tiver alguma dúvida. Colesterol vai importar? Vai. Em que contexto? Essa que é a pergunta. Se a pessoa vende uma dieta, e no documentário também tem isso, as pessoas que mostraram algum tipo de placa de score de cálcio, alguma plaquinha ali de ateroma calcificada, né, nas artérias, eles continuam utilizando estatinas, mesmo em dieta cetogênica. Por quê? Pensa comigo, se você vende uma dieta tradicional, que a gente chama de dieta ocidental, e nesse contexto você acaba tendo escolhas alimentares equivocadas, aí você tem problema. O problema não é a gordura saturada isolada. O problema não é você ser um queimador de carboidrato isolado. O problema é você unir os dois. Berrado, mas aí você está falando do básico. Todo mundo sabe que não se une carboidrato com gordura. Não estou falando do básico, não. Muitas pessoas não entendem isso. É possível e deve, na verdade, ser possível para todo mundo a união de gordura e carboidratos bons, mas com sabedoria. No momento que a gente, por exemplo, une carboidrato, mesmo da melhor espécie, sem ser refinado, com gordura saturada, mesmo da melhor espécie, sem ser refinado, momentaneamente nós temos um pico na produção de colesterol. Isso é metabolismo, isso é fisiologia. Por quê? Porque se nós estamos queimando glicose como principal fonte de energia, naturalmente o contexto em que essa gordura saturada vai entrar vai deixar o metabolismo apto a pegar essa gordura saturada e transformar em colesterol. Não é transformar, uma molécula não vira outra, mas existe um contexto metabólico que vai fazer uma compensação energética, dado que o corpo não, aqui nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O nosso metabolismo ele não perde nada. Então, se você está entregando uma molécula energética mais rápida, de rápida utilização, e é que você está mais acostumado, que é o carboidrato, naturalmente, o que sobrar de gordura vai servir para outras coisas. E o colesterol é uma das grandes formas de você trabalhar depois de você consumir gordura saturada. Isso é um problema? Pode ser. Porque você está entregando dois alimentos energéticos juntos. Se você entrega proteína junto, quem é meu paciente, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que isso pode ser amenizado. Mas vamos dizer que se eu comer uma batata com cheddar e bacon, todo mundo sabe que isso é muito comum dos botequins mais pé de chinelo, mais raiz, entendeu? Até um restaurante aí australiano, que eu não vou dar um nome aqui, que tem em diversos locais e é muito famoso pela sua batata com cheddar e bacon, somada aos molhos, tá? Cheio de carboidrato. Nesse momento, se você tem um contexto saudável, você vai ter elevação da glicemia, consequentemente elevação da insulina, momento metabólico propício para que essa gordura saturada do queijo, do cheddar, entre e faça a elevação de colesterol. Só que você está saudável, lembra? O contexto é de uma pessoa saudável. Faz isso uma vez ou outra, insulina sempre baixinha, triglicerídeo baixo, inflamações baixas, hormônios em dia, os 5 pilares que eu falo aqui e no consultório também está em dia, exercício físico, boa gestão do estresse, alimentação, sono e possível suplementação. Nesse contexto, aí você vai ter uma resposta pontualmente de elevação de colesterol, mas sem muito dano, porque o teu corpo tira de letra.
Depois aquilo abaixa, a insulina abaixa, a glicose abaixa, o colesterol feito vai fazer suas funções sem oxidar porque você não está inflamado. Acabou o problema. Agora, se você está em um contexto inflamatório, já com esses 5 pilares devendo, seja por sono, rapaz, o cabelo tá grande, olha, putz. Seja por contexto de sono, por contexto de estresse, seja o que for, provavelmente uma das coisas que você vem fazendo são essas escolhas alimentares equivocadas com o passar do tempo. Porque ninguém fica só doente por causa desses outros fatores. A alimentação importa. Então, somado isso tudo, no momento que você come essa batata com cheddar e bacon, nesse contexto metabólico, você pode vir a ter problema. É onde esse colesterol sobe e ele já está sendo, vamos dizer assim, desviado de suas funções fisiológicas saudáveis para a contribuição de um entupimento arterial, por exemplo. Isso acontece com o tempo, não é de um dia para o outro. Ah, em quanto tempo, Bernardo? Depende. Depende da pessoa, aí entra mais contexto ainda, contexto pregresso. Não sei de onde vocês estão olhando aí, acho que é mais fácil fazer para cá, né? Que é a história pregressa, é genética, o que ele fez até hoje, exame de sangue, anamnese, isso tudo vai contar. Por quê? Porque aí o colesterol importa, tanto da alimentação quanto o que você está produzindo no seu corpo. Mas essas pessoas do documentário, estou apontando para cá porque o meu laptop está bem aqui, essas pessoas desse documentário não têm contexto, primeiro, biologicamente ativo para queimar glicose como fonte primária de energia, e depois, elas estão saudáveis. Elas se cuidaram antes de fazer essa troca. Na verdade, muitas delas nem chegaram a ficar totalmente doentes do ponto de vista metabólico. Não entupiram artérias, não ficaram com colesterol muito tempo elevado, já tiveram mais sintomas de cansaço, ou a glicose começou a ir para o pré-diabetes, a insulina já estourou muito antes do lipidograma da problema. Então eles conseguiram fazer o shift, a troca metabólica, ainda com um pouquinho de doença, mas sem a cronicidade, vamos dizer assim, dessas doenças, sem a cicatriz dessa doença, que seria aqui no caso o score de cálcio mais elevado, mostrando que eles deixaram placas de ateroma como consequência de uma vida ruim. Não chegou lá, entende? Então, antes deles terem a cicatriz dos problemas que eles vinham tendo, do mau estilo de vida deles, eles fizeram shift. Nesse caso, eles mudam o contexto energético, vão começar a queimar gordura e como compensação, como elementos que são periféricos de uma pessoa que está queimando gordura, o colesterol vai subir um pouquinho para dar cabo, para ser suficiente para juntar como peça fundamental de um metabolismo que agora queima gordura. Queima cetona como principal fonte de energia. Por isso que esse LDL, apesar de elevado, está... Rapaz, isso aqui está me incomodando, meu Deus do céu. Melhorou. Por isso que num contexto saudável, esse colesterol, por mais elevado e ofertado de forma tão aumentada, de forma tão elevada, não formaram scores de cálcio. Por quê? Eles têm um contexto saudável, fizeram a modificação para essa dieta buscando melhorias em outras áreas, às vezes, que não somente a melhora metabólica, né? Tanto que hoje tem no documentário mostra, mas há muito tempo eu já conhecia, o contexto de psiquiatria metabólica. É você tratar problemas psiquiátricos de extremas sinapses nervosas, o que dá, por exemplo, aberturas aos TDAHs, né? Somado a essas malditas telas aqui que a gente está o tempo todo agarrado, mas esquizofrenia no documentário mostra, a psiquiatria metabólica hoje mostra que os corpos cetônicos fazem um remodelamento cerebral. Isso é muito interessante, o cérebro trabalha de outra forma, embora parte dos neurônios, parte do cérebro ainda trabalhe só com glicose. Mas nós podemos fazer glicose de elementos não glicídicos, chama-se de gliconeogênese hepática. Gliconeogênese ou neoglicogênese, os dois nomes estão corretos. A gente faz glicose a partir de parte da gordura, chamada de glicerol, lactato, um ácido lático, e de parte da proteína também. Tem alguns aminoácidos que compõem proteínas que inclusive têm a grande capacidade de serem glicogênicos, ou seja, a própria glutamina, por exemplo, em pessoas com câncer hoje já se sabe que o ideal é você fazer uma leve
ou até mais dura privação de carboidratos, a glutamina é um aminoácido que a gente usa como alvo para diminuir a glicemia sanguínea e não ofertar glicemia para essa célula tumoral se reproduzir. Mas, gente, eu espero que eu tenha contribuído. Os estudos mais recentes que vêm mostrando isso, eles mostram exatamente que você aumentar a última colaboração Cochrane que tem de 2020, mostra exatamente isso. Trocar a gordura saturada por outras gorduras não diminui os desfechos em mortes, por todas as causas, mas diminui eventos cardiovasculares. Por quê? Porque o contexto colocado é de uma dieta ocidental, de uma dieta tradicionalmente mais elevada em carboidrato. Nesse momento, você pode criar um ambiente inflamatório, oxidativo, e nesse momento você ter a gordura saturada entrando para aumentar um colesterol que não deveria aumentar, porque o ambiente é propício a esse colesterol oxidar e entrar nas suas artérias. Não sei se eu estou muito rápido aqui, mas enfim. Estou com um documentário fresco na cabeça, é uma das coisas que eu adoro estudar. Então, muitas pessoas falam de estatinas e medicamentos, elas têm o seu valor, tá? Hoje a gente estuda, por exemplo, eu não vou entrar aqui porque senão vai ficar um vídeo imenso e não é essa a minha intenção, mas existem as frações do LDL, né, que são as frações pequenas e muito pequenas, que é a parte proteica do LDL. A gente vê no exame de sangue como a ApoB. A gente tem a ApoB, que é a fração proteica do LDL, que é parte proteica, parte lipídica. Tá? O LDL, HDL, IDL, VLDL são partículas que se diferenciam porque umas são mais densas, têm mais proteínas do que gordura, do que lipídio, né? É mais proteína do que lipídio, como o HDL. O LDL é mais gordura do que lipídio, é mais lipídio do que proteína. Então, tem as frações proteicas. Quanto menor a ApoB no sangue, menos de 100, é o ideal. Se você tem acima de 100, você pode usar um extrato de bergamota. Tem suplementos que fazem isso muito bem, impedindo tanto a oxidação quanto a evolução, né, na quantidade de ApoB. A gente hoje sabe que os estudos mostram que a LPA, ou lipoproteína A, ou LPAzinho, tanto faz, é um A pequenininho, é muito mais heterogênico do que de fato a ApoB ou o colesterol como um todo. Enfim, os contextos são imensos, são os mais variados. Temos que avaliar caso a caso. E documentários como esse são muito interessantes para que a gente tenha vamos dizer assim, um olhar mais amplo, para não ficar à mercê de uma teoria fechada, totalmente engessada, só pode ser isso. Aí alguém vem com algo externo, mostra que está tendo saúde, mostra que melhorou, está tendo estudos a longo prazo com essas pessoas, e aí você fica vendo a vídeo que você não consegue explicar o porquê. O porquê está no contexto e na quebra de alguns paradigmas para que a gente não fique engessado, tá bom? Eu podia estender aqui, falar sobre gorduras monoinsaturadas, que são as gorduras do abacate e do azeite, que são as melhores que tem, melhores que a saturada, porque num contexto de sociedade mais comum, que a gente queima mais carboidrato, mais glicose, o ideal seria essas gorduras terem maior quantidade, tá? Evitar óleos vegetais oxidados, esses dos supermercados, é sempre importante dizer isso. Prefira essas outras gorduras, porque essas gorduras monoinsaturadas vão trazer mais benefícios para o seu metabolismo. Essas gorduras ômega 6, que são altamente inflamatórias do mercado, elas não seriam se as sementes fossem prensadas a frio. Tanto que os ômega 6 existem nas oleaginosas. Castanha do Brasil, né, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, o coquinho, o famoso coquinho, e por aí vai. Essas são ômega 6, mas não são oxidadas, tá? Então, o próprio ômega 3 como suplemento são poliinsaturadas, mas vão auxiliar na anti-inflamação e na antioxidação, enfim. Falei que eu não ia falar, já acabei pincelando. Mas esse era o recado, gente. Assista o documentário, eu vou colocar aqui na descrição. Estou voltando com o meu canal no YouTube agora, depois que eu estudei melhor a plataforma, tive tempo para me organizar e mais vídeos aí virão. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, ative as notificações, dá uma curtida, comenta aqui. Se você não gostou de alguma coisa, dá o dislike, mas comenta o que você achou errado, quer debater alguma coisa, traz o estudo, a gente conversa. Esse debate é a melhor coisa que pode acontecer na ciência. Sem dogma. Ciência é ciência, não é dogma, não é religião, tá bom?
Até a próxima.